Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o monitor William e neste vídeo iremos resolver um exercício de teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais com sigma1 e sigma2 desconhecido. Neste caso, o desvio padrão populacional de ambas as populações é desconhecido. Sendo assim, não poderemos utilizar a distribuição normal, ok? Neste caso, vamos utilizar a distribuição T de student. O exercício que iremos resolver é o exercício 4 da página 176 do livro Estatística volume 2 da professora Suzy. O exercício diz o seguinte: uma escola está testando dois métodos de ensino a fim de verificar qual método é mais eficaz. Uma amostra de 32 estudantes aleatoriamente selecionados foi submetida ao método 1 e apresentou nota média de 74. Com desvio padrão igual a 5,8. Outra amostra, com 40 estudantes, foi submetida ao método 2 e apresentou nota média de 77, com desvio padrão igual a 7,6. Teste a hipótese de que o método 2 é mais eficaz do que o método 1, ao nível de significância de 1%. Suponha que a variância populacional 1 é igual à variância populacional 2. Neste caso, é um detalhe muito importante essa informação, ok? O primeiro passo para podermos resolver esse exercício é retirar os dados do problema. Perceba que ele já nos dá a estatística teste. Então, o que precisamos fazer é formular as hipóteses e encontrar o T crítico. Vamos retirar os dados do problema. Temos aqui os dados, a média amostral, o tamanho das amostras e o desvio padrão amostral. Tá? Neste caso aqui, como nós não temos o desvio padrão populacional, vamos utilizar o desvio padrão amostral, que o problema já nos fornece. A partir disso, vamos formular as hipóteses. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Lembre-se, sempre na hipótese nula haverá um sinal de igualdade e na hipótese alternativa uma diferença, menor ou maior ou diferente. Para formularmos as hipóteses, voltamos aqui no problema. O problema diz: teste a hipótese de que o método 2 é mais eficaz do que o método 1. Então, se o método 2 é mais eficaz do que o método 1, logo, esta aqui será a nossa hipótese alternativa. Por que nossa hipótese alternativa? Lembra que eu falei que na hipótese nula sempre haverá um sinal de igualdade? Assim, como não existe uma igualdade que ele diz que o método 2 é mais eficaz do que o método 1, e logo, essa aqui será a nossa hipótese alternativa. As hipóteses ficarão desta forma: a hipótese nula e a hipótese alternativa. Temos que a hipótese alternativa diz que o método 1 é menor que o método 2, ou o método 2 é mais eficiente que o método 1. É a mesma coisa, tá ok? Logo, a hipótese nula será o complemento dessa hipótese alternativa. Se aqui eu tenho menor, aqui eu vou ter maior ou igual. Na hipótese nula, diz o seguinte: que o método 1 é mais eficaz ou igual ao método 2. Temos também que, a partir da hipótese alternativa, já deduzimos que a nossa curva é unilateral à esquerda. Por que unilateral à esquerda? Nós analisamos através deste sinal aqui de menor. Imagine que o sinal é uma seta e esteja apontando para a esquerda. Então, já temos nossas hipóteses. Temos nossos dados aqui, o desvio padrão amostral, o tamanho de cada amostra, a média amostral. Também já temos a estatística teste, ok? Então vamos para o nível de significância, que o problema também nos dá, que é de 1%. Temos aqui o nível de significância igual a 1%, isso corresponde a 0,01. Vale a pena lembrar que, como estamos trabalhando com a distribuição T de student, para calcularmos o valor crítico, utilizamos a área da extremidade da curva. Ao contrário da distribuição normal, onde utilizamos essa área central,
mais próximo à média zero, na distribuição T, vamos utilizar a área da extremidade da curva. Se estivéssemos usando a distribuição normal, usaríamos o 0,49 para determinar o valor crítico. Mas como estamos trabalhando com a distribuição T, vamos utilizar esta área da extremidade da curva, que corresponde a 1%, ou 0,01, para calcular o valor crítico, que neste caso é o T crítico. Para calcular o T crítico, precisamos da área da extremidade da curva e do grau de liberdade. A fórmula para calcular o grau de liberdade é esta aqui. O grau de liberdade é igual ao tamanho da amostra 1 mais o tamanho da amostra 2 menos 2. Quem é o N1 e quem é o N2? É o tamanho de cada amostra, que neste caso é 32 e 40. Somamos esse valor e diminuímos de 2. 32 mais 40, 72 menos 2, 70. Então, o nosso grau de liberdade é igual a 70. Assim, já podemos determinar o T crítico. Temos o grau de liberdade e também temos a área da extremidade da curva. Agora, vamos lá na tabela e encontrar o T crítico. Temos aqui a tabela da distribuição T. Vamos utilizar a área da extremidade da curva e o grau de liberdade que se encontra nesta primeira coluna aqui à esquerda. Perceba aqui que eu dei um corte na tabela, do 9 já pula para o 50. Esse corte foi proposital, justamente para mostrar como encontrar aqui o T crítico. Temos que a área da extremidade da curva é 0,01 e o grau de liberdade que nós calculamos que é 70. Então vamos aqui na interseção desses dados, tá? Da área da extremidade da curva e do grau de liberdade, e o nosso T crítico é igual a 2,3808. Então já determinamos o nosso T crítico é igual a 2,3808. Esse T crítico ele delimita aqui a nossa área de rejeição, que é essa área aqui final da extremidade da curva, e a área de aceitação da hipótese nula. Já temos também a nossa estatística teste, que seria o nosso próximo passo, porém, como o exercício já nos dá esse dado, então só colocamos aqui na nossa curva. Perceba que o nosso T crítico encontrado foi 2,038. Como estamos trabalhando com a área à esquerda da média zero, esse valor será negativo, ok? Então vamos analisar. O nosso T crítico é menos 2,38. Arredondamos para duas casas decimais. Como a estatística teste é de duas casas decimais, deixamos com o mesmo número de casas decimais também o T crítico. Perceba que a estatística teste está à direita do valor crítico, ou seja, está na área de não rejeição da hipótese nula. Por que está na área de não rejeição? Porque menos 1,8 é maior que menos 2,38. Sendo assim, não rejeitamos a hipótese nula. Vamos analisar as hipóteses que formulamos lá no início da resolução, na hipótese nula e a hipótese alternativa. Na hipótese nula, dizemos que o método 1 é mais eficaz ou igual ao método 2. Então, como não rejeitamos essa hipótese, consequentemente, podemos dizer que o método 2 não é mais eficaz que o método 1. Logo, nossa resposta final fica assim. Não se rejeita a hipótese nula ao nível de significância de 1%, ou seja, o método 2 não é mais eficaz que o método 1. Essa é a nossa resposta final. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.